Tá E certo. daí, e daí depois você se apresenta. Então, oi, pessoal, do podcast, meu nome é Lourenço Brajato, estamos aqui com o último. Último, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que que faz. Beleza. É, meu nome é Último de Carvalho, eu sou dublador, sou diretor de dublagem, já tenho uns 10, 11 anos que eu trabalho com dublagem, já tenho uns 20 anos que eu trabalho com teatro. E fala. Não, eu só ia falar, cara, que incrível isso, 10 anos, cara. Como que foi, mano? Como que você entrou nesse meio? E desculpa te cortar, tá? Foi mal. Assim, eu já era ator há muito tempo, assim, desde os 11 anos de idade já fazia teatro, já trabalhava com isso profissionalmente e sempre tive interesse de entrar nesse mercado da dublagem. E aí, quando eu tinha uns 18 anos, eu fiz meu primeiro curso, comecei a trabalhar um pouquinho, mas não segui em frente. E eu só fui seguir em frente mesmo lá para 2013. Em 2013, eu fiz o curso com a Selma Lopes, né, a dubladora fantástica da Marcia Simpson, da Whoopi Goldberg. E assim, eu fui aluno dela e a gente desenvolveu uma amizade muito forte também. Ela me chamou para ser assistente dela no curso e começou a me indicar para várias pessoas e tal. E eu fui correndo atrás por fora, nos estúdios, pedindo teste e fui conseguindo aos poucos construir minha carreira. Assim. Na dublagem é tudo muito aos poucos. Você começa fazendo uma dobrinha aqui, que é como a gente chama os personagens pequenos, um Pois Não, Minha Senhora, os vozerios, que é quando tem muita gente falando junto, e com o tempo você vai fazendo testes e tal, e vai pegando personagens maiores. E aí, assim, eu dei muita sorte, na verdade, que com um ano de carreira, eu acabei entrando muito no mercado de videogame, e trabalhei muito com isso, assim, muito assim, de 2013 até 2018, meu principal trabalho era videogame. Depois que eu fui investindo mais em outras áreas na dublagem também. Que da hora, mano. E, cara, e você como diretor, né? Você falou que na dublagem começa tudo muito lento, né? Você tem que Sim. começar dando passos largos, né? Então, e você sabe que a geração de hoje é um pouquinho apressada, né? Podemos dizer assim. Então, você como diretor, como que você vê a atual geração em comparação com a sua? Qual que é a principal diferença entre essas duas gerações? Entre as pessoas que estão começando agora na dublagem, assim, o caminho na dublagem tem muito isso. Você tem que ir ganhando a confiança aos poucos das pessoas, dos diretores, dos estúdios, e aí você vai construindo aos poucos sua carreira. E isso não mudou muito, não. Assim, eu acho que o que mudou mais é que na época que eu comecei, assim, dei sorte de começar nessa época também, você tinha uma liberdade muito grande de ir nos estúdios. Você podia ir nos estúdios sem conhecer ninguém e pedir, eu posso assistir uma dublagem? E deixavam você assistir a dublagem. Pô, eu lembro que eu assisti a dublagem do primeiro Homem de Ferro. Eu tava lá, o Guilherme Briggs, que era o diretor, me deixou assistir e tal. Então, assim, você tinha essa liberdade. Hoje em dia, é tudo com muito sigilo. Você não pode assistir uma dublagem profissional, assim, a não ser que você esteja também no elenco, e mesmo assim é complicado. Então, a melhor forma de você se tornar conhecido é você fazendo cursos. Você fazendo cursos, você vai fazendo um curso com um diretor diferente e tal, e aí aos poucos as pessoas vão conhecendo seu trabalho e vão começando a te chamar. É como eu vejo que a galera está construindo a carreira hoje em dia. Uhum. Cara, uma coisa que a galera me fala, né? A galera sempre me fala dessa coisa de ver as dublagens com muita nostalgia, né? Uhum. E eu sempre penso, cara, será que foi a pandemia que tirou essa coisa de você ver a dublagem? Ou isso já veio de antes da pandemia? A pandemia que... Desculpa, não entendi. Ah, tá. Foi mal. Perdão. Minha pergunta foi bem confusa mesmo. A questão, não a questão de você poder ver a dublagem, ela parou por conta da pandemia? Ou isso já aconteceu, ou isso já veio de antes? Ou a galera resolveu fazer isso antes? Entendeu? Você acha que na pandemia as pessoas começaram a assistir mais conteúdo dublado, é isso? Não é isso, não. Peraí, vamos nos encaixar aqui na mesma caixinha. Sabe aquela coisa que a gente estava falando antes? Da dublagem? Sim.
Então, aquilo já não existe mais, né? Aquilo Uhum. parou. Aquilo parou por causa da pandemia. A pandemia acelerou muito esse processo, assim. Uma coisa que a pandemia aumentou muito foi a gravação remota, que inclusive começou a cair depois. Hoje em dia tem muitas empresas que não aceitam gravação remota e tal. Eu trabalho muito com HBO e HBO é cada vez menos quer uma dublagem remota. Ela quer a dublagem feita no estúdio, aprovado por ela e tal, que segue todos os critérios dela. Não deixa a pessoa gravar de casa na maior parte dos casos. Mas, assim, uma coisa que a pandemia trouxe foi isso. As pessoas começaram a gravar muito de casa. Com isso, até essa barreira Rio-São Paulo, ela se rompeu muito. Você começou a ter muitas produções híbridas. Porque, tipo, às vezes você tinha uma produção, sei lá, o próprio Game of Thrones, tinha um elenco todo carioca. E aí mudou para um estúdio de São Paulo. Foi feito com um elenco todo paulista. E hoje em dia, você faz séries híbridas. Você pega um dublador de São Paulo, você pega um dublador do Rio e tal, você pega um dublador de outro canto, a pessoa às vezes vai morar em outra cidade e só trabalha no remoto. Então, assim, então você trouxe uma liberdade muito maior para os dubladores e para criar essas conexões, assim. Pô, eu já fiz vários trabalhos para São Paulo estando no Rio. Então, isso é uma porta que se abriu. E a pandemia, é estranho falar que a pandemia ajudou em alguma coisa. A pandemia atrapalhou mais do que qualquer coisa. Mas foi uma tecnologia que precisou ser usada na pandemia e foi a forma da dublagem continuar existindo, né? Porque nos primeiros meses de pandemia, tudo parou. Foi um vácuo, assim. Ninguém trabalhando, ninguém ganhando dinheiro e todo mundo desesperado. Como é que a gente vai fazer agora? Não dá para ir no estúdio, o estúdio é muito pequeno, fica muito próximo das outras pessoas. Aí tiveram que adaptar os estúdios também, os estúdios continuaram sendo presenciais, e esse remoto cresceu pra caramba. Cara, inclusive, Game of Thrones foi bem afetado com essa coisa, né, de passar a dublagem do Sim, Rio para São Paulo. Foi sim, bem afetado com isso. sim. Infelizmente, Eu, teve muita dublador. Um personagem teve 5 dubladores diferentes. sim, sim, sim. Na própria dublagem, várias vezes mudava-se o dublador, né? Isso acontece de vez em quando. O dublador fica doente, ou não pode ir, ou tem alguma treta e tal. E aí acaba se trocando o dublador. Isso pode acontecer bastante. Mas a gente evita, né? O máximo que pode, assim. A gente costuma, na dublagem, a gente tem essa cultura de boneco. Se você dubla sempre um ator, aquele ator é o seu boneco. Então, sempre que ele aparecer, vão te escalar para dublar ele e tal. Isso, assim, a gente procura respeitar bastante. Ainda mais se é um personagem. A gente só vai trocar um dublador em último caso. Se o dublador não quiser, ou se o dublador está dando problema, se o dublador não tem condições físicas de gravar aquilo, pede para ser substituído. Só nesses casos mesmo. Ou, Cara, é claro, se o cliente, né? Se o cliente pede, quero outra voz para esse personagem. Aí a gente também não tem muito o que fazer. sim. Cara, a gente sabe que dublagem é trabalho, né? Mas tem algum personagem que você se negaria a fazer? Tem algum tipo de personagem que você não faria? Que eu me negaria a fazer? Não, de jeito nenhum. Sim. De jeito nenhum. Assim, como ator, a gente faz todo tipo de personagem. Os mais baixos perversos. Tipo, eu não me negaria a fazer personagem nenhum, não. Nem sei se algum tipo de produção eu me negaria a fazer. Eu curto muito meu trabalho, eu curto essa loucura que é a dublagem, assim, que num dia você está fazendo um rei, no 5 minutos depois você está fazendo um monstrinho maluco no desenho animado, aí depois você está fazendo um mendigo doido gritando com alguém. Então, assim, a gente tem um ritmo de trabalho que é bem, como é que eu posso dizer? Ele, ele é muito agitado, sabe? E a gente acaba fazendo coisas muito diferentes num período de tempo mínimo. E eu curto muito isso. Ah, cara, que da hora, mano. Cara, qual que é o personagem? Eu sei, é uma pergunta covarde, eu sei disso, mas qual é o personagem que você mais tem carinho? Qual é o personagem que você mais gosta, tá ligado? Você mais Eu curtiu, mais curti vamos dizer assim. fazer. Cara, É. tem alguns, assim. O mais óbvio é o Egon do Casa do Dragão, que que é uma série que eu dirigi também. Tive a sorte da direção dessa série cair na minha mão. E eu sou muito fã de Game of Thrones. Eu tenho uma coleção aqui de bonequinhos. Posso até mostrar. Ah, do Casa do Dragão, eu só tenho um Funko Pop. Mas aqui eu tenho vários.
Jaime Lannister, Joffrey, os Stark, Khal Drogo. Eu curto demais esse universo. Era muito fã mesmo. E aí, quando essa direção caiu para mim, pô, foi uma honra gigante. E poder fazer o Egon também, cara, um ator muito bom, um personagem muito difícil. E foi uma coisa assim que me deu muita projeção, sabe? Então é um personagem que eu tenho muito carinho. Mas outro que eu tenho carinho demais também é o Mike, do jogo Until Dawn, que foi o primeiro trabalho grande que eu fiz. Eu tinha menos de 1 ano de carreira quando eu fiz o teste para ele. E passei. E, pô, foi muito legal, que eu gosto muito de videogame também. Então, pô, jogar um personagem com a minha voz foi um prazer inenarrável. Cara, deve ter sido uma responsabilidade gigante, né, mano? Essa coisa fica nas costas, né? É uma parada que é estranha, né? Sim. Pô, deve ser uma sensação bem, sei lá, deve dar medo, mas ao mesmo tempo ser divertida, ao mesmo tempo estranho. Como que é se ver na TV ou em algum jogo pela primeira vez? Qual que é a sensação? Cara, como é essa sensação? Acho que a primeira coisa que eu vi minha, assim, dublado oficial foi em jogo de videogame. Eu acho que no The Witcher. E é um dos meus jogos preferidos da vida, por acaso. Não porque eu trabalhei, mas porque é um jogo maravilhoso. E assim, como é um jogo muito grande, você tem muitas coisas assim que você tem que explorar para conhecer. Eu tinha surpresa, volta e meia eu tenho até hoje, assim. Eu vou rejogar e encontro algum personagem que eu fiz que eu nunca tinha visto, porque o jogo é enorme. Então eu tô sempre descobrindo alguma coisinha diferente. Mas assim, a sensação é uma sensação muito de dever cumprido, sabe? Assim, de, pô, cara, consegui, tô lá, fiz, aconteceu, tá aí para todo mundo ver. E é isso, assim, eu curto assistir as coisas que eu faço. Uma série muito legal que eu fiz recentemente também foi o Simpatizante, na HBO, que até me deu uma indicação aí para um prêmio, fiquei bem feliz com isso. E, pô, eu assisto, maratono minhas séries, e eu acho divertidíssimo. Às vezes eu fico me dirigindo, né? Não, eu devia ter feito de outra forma, essa fala não ficou legal e tal. Mas assim, a gente supera, aceita que o trabalho tá feito, tá entregue, e é isso. Pô, mano, que da hora. A Thalita pediu pra tu mandar um beijo pra ela. Thalita é muito sua fã, ela gosta muito de você. Obrigado, Thalita. Beijo pra você. Cara, mano, e você falou que você recebeu a nomeação de um prêmio, né? Você foi indicado para um prêmio. Existem prêmios de dublagem? Cara, e isso faz muito tempo? Existem prêmios assim, extraoficiais, tipo, uma página sobre dublagem decide fazer um prêmio, vota numa premiação, e faz uma enquete aberta, onde as pessoas votam e tal. Não tem nada estabelecido no Brasil, não. Já teve numa curta época, lá de 2012 e tal, chegou a ter prêmio com cerimônia e tudo mais, mas não é nada que tenha se mantido, não. Tem um prêmio nos Estados Unidos, eu vou falhar em dizer o nome agora, mas uma cena que eu fiz com o Dudu Fevereiro, ele concorreu a melhor dublador por essa cena, que era uma cena de Casa do Dragão, que ele fazia o Larry Strong. E aí era uma cena nossa, de nós dois conversando e tal, e pô, foi muito legal. Ele foi lá em Los Angeles para premiação, muito bacana. Que legal, mano. O Dudu, ele é muito gente boa, né? Ah, você conhece ele? Isso, eu conversei com ele já. Que ele é um amor bacana. de pessoa. Ele é muito gente boa. E, cara, e me diz uma coisa. Você falou que dublar o Egon foi muito complicado, né? Pra você. Qual que foi a parte mais complicada de dublá-lo? Cara, a parte mais complicada, eu vou te dizer, assim, que ele muda muito de tom, né? Ele, umas cenas que ele tá completamente para baixo, que ele quase não articula, e aí tem umas cenas dele gritando e rindo descontroladamente. O difícil maior foi achar o meio, quando ele não estava fazendo nenhuma coisa nem outra. E assim, eu lembro que eu fui gravar uma ceninha dele, eu pensei, cara, eu tô fazendo ele muito como se ele fosse um vilãozinho e tivesse uma maldade em tudo que ele fala. E não é isso, Você tem que olhar com mais sensibilidade, e o trabalho do ator é um trabalho muito sensível mesmo, para você entender que dentro da cabeça dele, ele tá certo e tá fazendo
e ele não é uma pessoa antiética e ele tá no direito dele de fazer tudo que ele faz, sabe? Então, assim, quando você está interpretando o personagem, é muito importante você não criticar esse personagem, mas você defender ele, sabe? Tentar ver as coisas pelo ponto de vista dele, por pior que seja o ponto de vista dele. Pô, mano, coitado do dublador do Joffrey. Pois é, Coitado. rapaz. Pois Pô, é, o dublador e o ator sofreram um bocadinho com aquele papel. cara, qual que é a série que você mais curtiria dublar? Eu sei que é um pouco, sei lá, é um pouco estranho, porque a galera pode falar, pô, eu gostaria daquele dublador dali, que ele dublasse tal personagem, tá ligado? Eu sei que tem isso, mas série assim, que você fala, caralho, eu adoraria dublar aquela série. Entendi. Pô, que eu gostaria de dublar. Hoje em dia eu gosto muito de The Boys. Nunca dublei, não dublei né, nada, nenhuma dobrinha. É uma série que eu curto. Pô, se eu pegasse um daqueles heróis, ainda mais para um herói bem escroto, eu ficar feliz. E eu sou muito fã de. Sou muito fã de quadrinhos, sabe? Então alguma coisa de super-herói, de desenho, de filme, de Marvel, eu ia curtir muito fazer. Eu fiz uma coisa ou outra, mas nada muito significativo. É isso. Mas você falou nada significativo, mas foi em qual série, assim, em qual coisa de herói que você fez? Eu fiz muitas séries da Marvel, assim, mas sempre com papéis pequenos. Eu traduzi várias séries da Marvel, assim, as séries que saíram 2013 até 2016, eu tive um dedinho em todas elas. Eu trabalhei muito como tradutor também no início de carreira. Foi uma das coisas que me ajudou a me manter na profissão também. Mas, tipo, não fiz nada de significativo. Tem um filme, tem um longa da Liga da Justiça que eu faço Jimmy Olsen. Aí eu falei, pô, legal. Sim, sim. O Jimmy Olsen é um personagem da hora, pô. É da hora, eu adoro ele. Muito subestimado, aliás. Muito. E, cara, que da hora. Você falou que você fez de todas as séries da Marvel desde 2016, né? Então você teve um dedinho ali na Miss Marvel? Não, Miss Marvel não. Já não trabalhava com tradução nessa época. Miss Marvel é de 2016? Não, Miss Marvel eu nem me lembro não, Miss Marvel é recente. Miss Marvel é recente. Agents of S.H.I.E.L.D., teve Manto e a Daga, teve aquele Runaways também. Sim, teve Runaways eu cheguei a traduzir alguma coisa. O Agente da S.H.I.E.L.D. eu traduzi várias temporadas. Tinha uma série Agente Carter também, que era a série da Carter. Eu traduzi essa série, acho que toda. Eu amei essa série. Tiveram, assim, umas séries da Marvel que eu traduzi. E muito desenho da Liga da Justiça eu traduzi também, assim. E aí, esse prazerzinho nerd eu tive. Na tradução, na dublagem, eu dublei muita coisa de Liga da Justiça, assim, desenho de Liga da Justiça, eu fiz bastante coisa. Mas de Marvel mesmo, assim, é quase nada. Dublando, muito pouquinho. Cara, a tradução, você ainda traduz? Você ainda traduz ou não? Cara, muito raro eu traduzir hoje em dia. Acho que a última vez que eu traduzi deve ter sido em 2022. Eu estava dirigindo uma série e falei, quero pegar a tradução dessa série também. Porque era uma série musical, assim, eu falei, quero fazer versão dessas músicas, Eu trabalhei muito com isso também, versionando para musical. E aí peguei a série, fiz isso, foi muito divertido. Que legal. Então acho que vai fazer sentido a minha pergunta, porque se fosse antes da pandemia, não ia fazer. A minha pergunta foi, como que... Na verdade, eu nem perguntei como que minha pergunta foi, ela vai ser ainda. Que cara, como que a tradução mudou durante a pandemia? Ela mudou de algum jeito? Ou ela continua a mesma? A tradução está mudando cada vez mais. Né? Eu já estou fora desse meio. Ainda existe tradutor, mas você tem estúdios inteiros que estão traduzindo por IA. O que dá mais problema do que solução, além de tirar o emprego de uma pessoa. Mas isso tem acontecido mesmo. E também muitos tradutores acabam pegando um volume excessivo de trabalho, pegando mais trabalho do que dão conta, e usando também IA e ferramentas de tradução automática e tal, para traduzir, o que faz cair muito a qualidade das coisas. E aí a gente, em estúdio, como dublador e como diretor,
A gente tem que ficar remanejando, peraí, traduzindo a tradução, que às vezes chega num grau assim inadmissível. E você tem que, não, cara, peraí, ele tá querendo dizer isso, aqui no original ele falou isso, então o que ele quer dizer, na verdade, é tal coisa. Então a gente está sempre adaptando. E é normal, mesmo uma tradução maravilhosa, perfeitinha, a gente vai mudar alguma coisa, a gente vai dar a nossa cara ali. Mas com isso de IA se metendo na tradução, faz uns textos absurdos, assim, uns textos absurdos, erros muito grosseiros. Cara, e dá para perceber no resultado final quando é IA e quando não é? Cara, como tradutor, tem alguns indicativos de que uma coisa foi traduzida por IA ou não foi. Sei lá, hoje mesmo eu estava gravando uma coisa, e aí era sobre tráfego aéreo, sobre tráfego. E Sim. Aí tinha um ponto que falavam tráfico aéreo, porque é a mesma palavra em inglês para tráfego e tráfego, só que em português é diferente. Então, assim, então você vê que aquilo é uma tradução automática, sabe? Então são pequenos Sim. indícios que vão fazendo você ver que aquilo não foi inteiramente traduzido por um ser humano. Sim. Cara, eu vou te fazer uma pergunta, se você não quiser responder, é aquela velha pergunta das adaptações, colocando memes, gírias e tal. Então, se você não quiser responder, não responde, que é... O que você acha de colocar memes e gírias na dublagem, por exemplo, em Moana, tá ligado? Qual é a sua visão sobre isso? A minha visão sobre isso? Cara, eu sinceramente, como público, eu acho ótimo. Eu acho assim, quanto mais a gente faz esse trabalho de localização, sabe? Localização não só no lugar, mas temporalmente, mais aquele produto tem uma resposta do público, sabe? Eu acho que tem que ser feito, é claro, com muito cuidado. Eu não vou soltar um meme no meio do Caso do Dragão, sabe? Porque não faz sentido nenhum. É uma obra muito maior que aquilo. Mas, pô, eu tô fazendo um reality, ou eu tô fazendo um desenho que é para ser engraçado e tal, e ter a oportunidade de mandar um memezinho, de adaptar o texto de uma forma que tenha uma piadinha interna, além da piada que tá lá, é uma coisa que a gente sempre pode aproveitar. Taca a mãe pra ver se quica, sabe? Essas coisas. Clássico. Essas coisas funcionam. E ainda mais quando pode palavrão, meu Deus do céu, quando pode palavrão, a gente se refestela. O Israel, ele perguntou aqui, vocês tomam cuidado para a dublagem não ficar datada? E aí depende muito do que é datado, né? Sim. Continuando a resposta que eu estou te dando. Para mim, trabalho muito com reality show também, dirigindo reality show e tal. Para mim, o reality show, ele é uma obra feita para aquele tempo em que ele está sendo assistido. Dificilmente a pessoa vai pegar, vou assistir a primeira temporada de Casamento às Cegas de novo 5 anos depois. Não, você vai assistir o que está rolando agora. Você não vai assistir o Big Brother de 10 anos atrás. Então, assim, então acho que em reality, isso de meme, de contemporaneidade, deixa a coisa com uma cara de nova. Mas num filme, numa obra que vai ser revisitada e reassistida várias vezes, você botar uma referência assim que só faz sentido no ano em que ela foi feita, empobrece o trabalho e é um pouco irresponsável, sabe? Assim. Então é uma coisa que eu acho que pode ser feita, pode ser muito feita, mas tem que ser feita com cuidado. Tem que ser na hora certa, no lugar certo. E é aquilo, você vai botar um meme, ele tem que ter um duplo sentido, no sentido que a pessoa que conhece o meme olha aquilo e fala, eu sei, isso é uma referência. E a pessoa que não conhece o meme olha aquilo e acha que faz sentido, e acha engraçado, e acha divertido, mesmo sem conhecer. Então você tem que ter cuidado para manter essa ambiguidade. Sim, e também tem memes que depois de um tempo acaba soando mal, né, mano? Porque às vezes a pessoa pode fazer uma coisa que você não curte tanto. Por exemplo, One Piece. Os caras colocaram um Bora Bill, tá ligado? Hoje em dia, se tu vê, tu fica tipo, caralho, mano. Tá ligado? Hoje em dia já não é uma coisa tão engraçada. Sei que nunca foi, né? Não sei de onde a galera tirou essa coisa de que era engraçado. Mas, enfim, ficou extremamente datado. Né? Pô, Bora Bill do nada, assim. Pois é. É uma coisa complicada. E, cara, aliás, eu queria te perguntar, tu começou com quanto tempo na dublagem? Tu começou a dirigir com quanto tempo na dublagem? Eu tinha uns 5 anos de dublagem, assim, eu comecei em 2017. Desde 2017 eu dirijo.
pô, Já tem, muito tempo, já, cara. já tem bastante tempo, né? Pô, se parar pra pensar, cacete, tem muito tempo. Sim, cara, vocês estavam falando de um mercado que fechou, né, aqui. Daí o pessoal falou, cara, o papagaio, né, fechou em 2017. Daí o pessoal tá falando assim, pô, Lourenço, você é da época do papagaio, cara, já faz tempo. Eu falei, cara, foi em 2017. Daí ela falou, meu amigo, mano, já faz mais de 5 anos, já faz Aham. mais de 6 anos. Eu falei, puta merda, mano, meu Deus, nem parece, tá passando muito rápido as coisas, mano. O Israel aqui, ele te perguntou, alguém te inspirou pra entrar na dublagem? Cara, eu moro na usina, que é bem próximo da antiga Herbert Richards. E eu estudava aqui numa escola na usina também. E onde eu comi no almoço da escola, era onde os dubladores iam comer. Então eu tava lá, do lado de Selma Lopes, antes de eu conhecê-la de fato, Isaac Bardavi, o Guilherme Briggs e tal, e ouvindo eles conversando. Eu sempre perguntava as horas para Isaac Bardavi, só para ouvir a voz dele. Eu pensei assim, ó, cara, isso eu criança, né? É, e assim, e aí era muito bom ver os dubladores, e eu já era muito apaixonado, eu gostava muito do desenho dos X-Men. Então, assim, para mim, cada dublador que fazia X-Men, ele era a voz daquele personagem, principalmente. Então, isso foi me inspirando. Quando eu lia a história em quadrinho, eu e meu irmão, a gente lia em voz alta e um pro outro, cada um fazendo vários personagens, e a gente tentava imitar as vozes dos dubladores e tal. E aí, com isso, tanto eu quanto meu irmão, a gente foi trabalhar com teatro. Meu irmão, hoje em dia, é professor da Cal, não seguiu para dublagem, mas eu acabei seguindo de fato para dublagem, assim, mas a dublagem inspirou muito a gente nessa coisa de atuação mesmo, de ler um texto e querer dar uma voz e querer dar um corpo para aquilo, sabe? Mano, que da hora, mano. Seu irmão, ele nunca tentou entrar pra dublagem? Não, ele seguiu na direção, ele trabalha muito com teatro musical, é um puta diretor de teatro musical, de ópera. Pô, meu irmão ganhou um prêmio ano passado de melhor ópera do ano, melhor ópera do Brasil. Demais. Então ele seguiu firme nisso. E eu acabei indo para dublagem, fui virando, né, dublador, diretor. Volta e meia ainda trabalho com teatro, mas é raro. A dublagem virou realmente a prioridade na minha vida nos últimos Pô, anos. pelo menos os dois entraram pro teatro, né, mano? Sim, Os dois entraram. sim. Daí, pô, demais. E, mano, e aliás, como que foi pra você sair do teatro e entrar pra dublagem? Foi uma diferença muito grande? Muito diferente, muito diferente. Porque no teatro você tem um tempo enorme para ler as falas, estudar as falas, decorar as falas. Tem muito corpo, tem muita projeção de voz e tal. Na dublagem, é um trabalho, você tem que ter um reflexo de interpretação imediato. Que você está lendo o texto pela primeira vez e você já tem que sacar o sentido daquilo, já tem que sacar o subtexto daquilo e fazer naturalmente e tal, com uma dicção perfeita, sem grandes ensaios. Tendo 1, 2 ensaios, você já tem que estar dominando aquela fala, aquele personagem. Então, nossa, é muito diferente. E eu acho a dublagem, assim, para quem tá começando, tá tendo o primeiro contato com a dublagem, ela parece uma coisa de louco, assim, tipo, é impossível de fazer isso. Mas uma vez que você acostuma, vai ficando cada vez mais fácil, mais tranquilo, mais divertido. Você vai entendendo quais são os mecanismos que você tem que ativar no seu cérebro para conseguir dar conta daquele trabalho. Cara, o Israel, ele tá perguntando uma coisa que eu acho bem interessante, porque assim, né, eu conversei com o Thiago Chapiner, né, não sei se tu conhece ele é o dublador do Rock Lee, né, de Naruto. Eu não ouvi o nome. O Thiago Chapiner. Ah, sei quem é. Nunca trabalhei com ele, mas sei quem é. Ele é incrível, a gente é amigo, né, E daí a gente tava aqui conversando, e daí ele falou que ele não consegue assistir filmes, porque ele fica o tempo inteiro analisando a dublagem e coisa assim. Você, como diretor, você tem isso também? Você não consegue ter filme sem analisar? Cara, então, desde que eu casei com a minha última esposa, eu criei o hábito de assistir tudo dublado, porque ela assiste tudo dublado sempre. E eu, assim, eu só via coisas dubladas quando eu sabia de quem era e tal, mas eu entendo completamente esse sentimento. Porque você, como diretor, quando você está vendo a dublagem,
você não sossega, sabe? Você fica, ah, não, essa fala aqui tá curta. Ah, não, esse tom aqui tá errado. Olha, na tradução ela falou isso, isso, isso. Com certeza o que era do original era aquilo, 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 e ninguém entendeu. Então, assim, então você vai super avaliando as coisas. E é um saco. Mas, assim, o segredo para isso passar é você assistir bastante. Aí tem uma hora que você não aguenta mais trabalhar e você tá só curtindo mesmo. E hoje em dia, assim, a maior parte do que eu vejo dublado. Ah, mano, que legal. Cara, qual que foi a coisa que tu assistiu dublado que você mais achou perfeito? Assim, qual que é a coisa que você mais fala, cara, isso tá incrível. Tá incrível dublado. Cara, assim, ao longo da vida, algumas coisas, assim, eu consigo pensar que eu acho uma dublagem incrível. X-Men, o desenho original, minha primeira referência. É absurdo. Não que seja perfeito, não é, mas tem um valor nostálgico, assim, de eu ver aquilo e falar, meu Deus, é isso. É assim que tem que ser. Então, X-Men é uma referência muito forte na minha vida, mas, assim, depois de adulto, eu fui ver o filme dos Addams. E, meu Deus, que dublagem maravilhosa dos filmes dos Addams. Porque é só a nata da dublagem dos anos 90 arrasando, assim, todo mundo arrasando, empolgadaço, e tudo é bom, assim, cada momento, assim, cada fala, você vê o ator se divertindo, e isso é fantástico, assim. É uma coisa que, assim, não que a gente não se divirta, a gente se diverte pra caramba fazendo, mas perdeu essa coisa de grupo, né? Porque a galera dublava junto. Então a galera dublava se ouvindo. Então a pessoa faz um improviso, a outra pessoa já responde com um improviso em cima daquilo e tal. E essa coisinha foi uma coisa que se perdeu. Então dá mó vontade de ter vivido esse tempo que eu não vivi. Porque a dublagem que eu fiz, desde que eu comecei, já tinha Pro Tools, já era individual e tal. Essa dublagem dos anos 90 eu não vivi isso. Mas assim, se eu for pensar numa coisa recente de dublagem que eu achei maravilhoso, o filme musical da Matilda, puta que pariu. O que é aquilo? Tipo, é tudo perfeito. As versões das músicas são muito difíceis de fazer. Eu já tinha versionado música desse musical e é dificílimo e tudo perfeito. As soluções são muito criativas, as vozes todas estão perfeitas, todo mundo canta pra caramba, é um bando de criança cantando e interpretando muito. Cara, eu fiquei realmente impressionado com esse trabalho. Cara, pra mim, a melhor dublagem que tem é de Rei Leão, tá Pô, ligado? muito bom. Eu acho a dublagem de Rei Leão absurda demais. Toy Story também tem uma dublagem absurda também. Tudo da Disney. A Disney, ela é algo assim, incrível na questão de dublagem. O Israel, ele fez aqui uma pergunta. Meu amigo Lorenzo, ou seja, eu, tá pensando em fazer um curso de dublagem no futuro. Qual conselho você daria pra ele? Faz, faz, experimenta. Se a gente não tenta, a gente não vai descobrir se é capaz ou não. E mesmo assim, quando você começa, às vezes você pode ter muita dificuldade, mas com o treinamento você vai se aprimorando aos poucos. E é impressionante. Assim, eu sou professor de dublagem também. Sou professor de dublagem há quanto tempo? Há uns 4 anos, pelo menos, 4 ou 5 anos. E concurso regular, assim. E vi muito aluno meu, assim, chegando zerado e que hoje em dia já são dubladores que estão trabalhando, que estão com carreiras bombando, sabe? E muitas vezes a pessoa começa com muita dificuldade e ela vai aprendendo, 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 até que ela tem um estalo e ela entende aquilo, ela entende o que ela tem que fazer e ela começa a alçar os próprios voos, sabe? Então, assim, faz não só curso de dublagem, como tudo que você gosta, tudo que você tem vontade de fazer, tendo a oportunidade, faz o curso, você pode descobrir uma nova área para você. Cara, eu confesso pra você assim, né? Eu vou ver pra mim fazer um curso de teatro amanhã, né? Só que eu tô com medo, porque eu penso assim, cara, e se eu não souber atuar, tá ligado? Sim, Então, isso pode acontecer, né? pode sim. Pode sim. Cara, é claro, atuar é um talento assim, que a maior parte das pessoas tem. Porque Sim. em algum momento da vida você está atuando, sabe? A vida inteira é uma performance em várias coisas diferentes. No seu trabalho, você é diferente do que você é na sua casa e no seu relacionamento amoroso e tal. Então, assim, a gente não para de atuar. Sim. Então é difícil alguém que não tenha jeito nenhum, mas acontece também. Você vai experimentar alguma coisa e você vê, cara, não é pra mim. Eu lembro uma época que eu fui
estudar cinema, direção de cinema. Eu achei muito chato mexer com câmera, mexer com ângulo e tal. Falei, cara, não é pra mim, não tenho prazer nisso, sabe? Vou buscar alguma outra coisa que eu curta mais. Mas assim, é bom experimentar. É bom experimentar. Se ainda mais teatro, ajuda a soltar muita coisa em você, ajuda a lidar melhor com coisas tuas. Eu acho que vale a pena, mesmo que não seja para seguir carreira, sabe? Experimentar uma coisa diferente, tentar aprender uma coisa nova, eu acho que ajuda muito a gente. Obrigado, isso me ajudou muito, de verdade. Eu vou lembrar dessas palavras quando amanhã eu for lá. E daí, porque é medo, né, mano? É aquele medo do desconhecido, tá ligado? Se você nunca tem. É difícil, porque você pensa, pô. Desculpa, pode falar. Desculpa te interromper. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, assim, quando você está interpretando, você tem que estar com foco no personagem. Em quem é aquele personagem, no que ele está vivendo, no que ele está sentindo. O seu foco não pode estar em você. Tipo, será que eu vou conseguir passar isso? Será que vão gostar de mim? Será que o diretor está gostando do que eu estou fazendo? Será que a plateia entendeu isso que eu falei? Não. O seu foco tem que estar no personagem. Se o foco está no personagem, tudo é muito mais fácil. É parar de pensar em si e pensar a partir dos olhos de outro. Esse é o início, né? O início do trabalho na atuação. Quando você consegue ter esse foco, muda muita coisa. Então tá ótimo. Você já respondeu exatamente o que eu ia falar. Eu ia falar exatamente daquele medo, tá ligado? De você estar rodeado de pessoas, né? Acho que a galera sempre tem esse medo, né? De estar no meio das pessoas e daí todo mundo ficar te olhando. Sim. Você respondeu exatamente isso que eu ia falar. E aliás, cara, qual que foi a coisa mais complicada que você já dirigiu? Qual que foi você consegue se lembrar? Porque é muita coisa, né? Complicada? Complicada em que sentido? Cara, sei lá. Pode ser no sentido que você... No seu sentido de complicado. Pode ser, sei lá, mais longo ou que mais deu dor de cabeça. Cara, o que mais deu dor de cabeça? Cara, a primeira temporada de Casa do Dragão, com certeza deu muita dor de cabeça, porque assim, foram muitos olhos em cima, sabe? Assim, então é difícil trabalhar meio sentindo que você está sendo vigiado o tempo inteiro e que tudo que você faz vai ter 1000 consequências e tal. Então, assim, foi um estresse grande, foi um prazer gigante, mas foi um estresse enorme que veio acoplado a isso. Com certeza, esse foi o trabalho mais difícil que eu fiz. A primeira temporada. A segunda temporada, eu já estava confiante, já estava tranquilo. Então, assim, a segunda temporada fluiu lindamente. Na primeira, eu tinha muito medo, muito nervoso. Tive alguns problemas com o representante lá do cliente, que queria os termos de uma determinada forma, e a gente estava fazendo de outra e tal. Aí, assim, foi um processo bem estressante. Mas assim, é sempre um pouquinho complicado. É sempre um pouquinho complicado. As coisas mais complicadas são as produções que envolvem muita gente, sabe? Que precisam de muitos personagens. Então, assim, então você tem que se desdobrar em 1000 para conseguir esse elenco, para manter esse elenco. É chatinho. Cara, o Israel gostou de Casa do Dragão. Ele assistiu dublado. Casa do Dragão, ele gostou. Pô, então você fez um ótimo trabalho, mano. Você fez um ótimo trabalho. Obrigado. Eu curto muito. Eu curto muito o resultado. Acho que foi muito maneiro. E como foi a recepção do público? Porque, como eu te falei, né, a gente veio de Game of Thrones, né? Game of Thrones é uma coisa que acabou muito prejudicada. Então, eu acho que Casa do Dragão, a galera tava olhando muito pra ela, né? Tava com muitos olhares pra Casa do Dragão. Então, qual que foi a recepção? Você soube qual que foi? A recepção, assim, da série ou da dublagem? Da dublagem foi, nossa, foi muito positiva, assim. Um cara que falaram muito, até a HBO falou dele, foi o Magolo, que fazia o Rei Viserys na primeira temporada. Que eu acho, assim, nossa, que foi um papel escolhido a dedo. Eu só tinha trabalhado com ele uma vez. E eu vi o Rei e eu falei, cara, é a voz do Magolo. O Magolo tem uma coisa, assim, de conseguir ser forte e frágil ao mesmo tempo. E era disso que eu precisava. E pô, o resultado ficou excelente. Assim, é um trabalho que, pô, ajudou muito na projeção do próprio Magolo. Assim, ele ficou um cara mais conhecido
depois desse trabalho, e eu acho que abrilhantou a série como um todo, se eu for pensar em alguém. Mas assim, a dublagem foi muito comentada, muito bem avaliada. As coisas que chegaram para mim foram muito positivas. A segunda temporada, não pela dublagem em si, mas ela teve uma recepção mais negativa do público, assim, que ela foi menos movimentada, né? Ela tem os episódios acontece muita coisa muito rápido nos primeiros episódios, mas aí depois do meio até o final, vai tudo no ritmo mais lento e isso acaba afastando uma galera, infelizmente. Mas eu tô amarradão, assim, empolgadão pra próxima. E pros spin-offs que vão chegar aí também, não sei se eu vou dirigir, se eu vou trabalhar neles de alguma forma. Então, os spin-offs, né, do Jon Snow foi cancelada, né? Jon Snow foi cancelado. Foi. E tem quais as outras agora? Agora, o Cavaleiro dos Sete Reinos, que é baseado num livro também muito legal, mas que é uma vibe completamente diferente. É uma história de um cavaleiro andante viajando e vivendo pequenas aventuras, assim. Não é uma coisa sobre o reino, sabe? Que o reino está em perigo. Não, são aventuras muito menores e mais divertidas e tal. É uma outra vibe e essa série lança esse ano. Deve estar para chegar, inclusive. E eles, de resto, assim, não tem nada que tenha começado a ser filmado, mas eles estão com vários projetos diferentes. Uma série sobre o Aegon Conquistador, que foi o cara que conquistou lá os Sete Reinos, que tinha os 3 dragões e tal. Então, assim, eles estão com vários planos. É bem possível que alguns desses planos se concretizem. Mas aquilo que a gente estava falando de inteligência artificial, meu Deus do céu. Hoje em dia, né, você abre o Facebook, é só inteligência artificial sendo comentado por inteligência artificial. Aí eu vejo, veja, confirmada a nova série da Arya Stark, confirmada a nova série do Jon Snow, e aí com foto deles fazendo a série. Aí, porra, não tem nada disso, é tudo mentira, então é muito difícil saber o que é verdade. Sim, os caras botando a atriz da Ellie de The Last of Us, tá ligado? Em tudo que é personagem. Pô, mano, eu tô vendo isso, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A primeira vez que eu vi, eu acreditei. Eu falei, sério, vamos botar ela pra fazer isso? Sim, mas não, vou botar ela e o Tom Holland, né, pra fazer tudo. Sim, pô, o Tom Holland, ele merece fazer tudo, né, mano? Ele é o querido de Hollywood. Ele pode fazer quem ele quiser, mano. Não, ele é um ator muito bom. Ele é um ator muito bom. Mas aí tá rolando esses memes, né? E realmente, né, Hollywood cisma com os atores, começa a botar os atores em tudo. Tem o Pedro Pascal, o Oscar Isaac, tem uma galera que não para. O Adam Driver, eles estão em todas as coisas. Tem tudo, cara. Tem a Ana de Armas também. Sim. Ana de Armas é uma coisa. Margot Robbie. Robbie, tudo. Tipo, todas as pessoas são excelentes atores, mas assim, dá um cansaço. Assim, pô, o Chris Pratt, cara, ele lança uns 3, 4 filmes por ano, cara. É muita loucura. Pô, mano. Cara, aliás, eu me lembro que na época, né, que o Guilherme Briggs dublava tudo. Só que ele ainda dubla, né? Mas, então, essa coisa do Guilherme Briggs dublar tudo, tem uma galera que odeia o Guilherme Briggs. Entendi. Por isso, tá ligado? Cara, é insano, mano. Só porque o cara é um dublador incrível. Os caras odeiam o Guilherme Briggs. Já trabalhei com o Briggs, ele é divertidíssimo. Saudade, inclusive. Tenho trabalhado pouco no remoto, né? Ele mora em Teresópolis. Então não tenho trabalhado com ele há um tempo. Mas, porra, é um dublador muito tranquilo, sabe? Assim, cara que vê o trabalho com toda a calma do mundo, grava com toda a calma do mundo, sabe? É uma pessoa que tem uma relação muito bonita com o que ele vai fazer. Eu gosto muito da forma que ele trabalha. Mas o Briggs realmente, né? Uma época, no início dos anos 2000, era muita coisa dele dublando e tal. Ele era diretor na The Last também na época. Eu entendo que as pessoas, às vezes, assim, ficam de saco cheio da voz de uma pessoa em tudo que elas assistem. Eu já tive essa sensação, não com o Briggs, mas com outros dubladores que eu não vou citar, que eu tô falando mal. Mas assim, de meu Deus do céu, eu falei, cara, eu não consigo mudar de canal sem ouvir a voz dessa pessoa, não é possível. Porque assim, realmente, assim, mercado tem uma ou outra pessoa que começa a trabalhar pra caramba. Eu acho até que o mercado tá maior hoje em dia. Acho que isso hoje acontece menos, sabe? Você tem um negócio muito mais equilibrado. Que legal.
mano. Até porque tá vindo uma nova geração aí, né, mano? Eu, aliás, eu tive essa impressão com a Flávia Sadi e o Felipe. O cara que fez o Lanterna Verde, que eu esqueci o nome. Felipe Maia? Felipe Maia. Eu tive essa impressão com os dois. Porque a Flávia Sadi dubla todo mundo. Ela dubla todo mundo. Que a Flávia Sadi, ela é tão maravilhosa no trabalho dela que é difícil ela não trabalhar o tanto que ela trabalha. Porque não só ela é excelente atriz, não só ela tem uma voz bonita, ela trabalha numa velocidade absurda, assim. Absurda. Se ela conhece bem o personagem, ou a atriz que ela está fazendo, ela faz sem ensaiar, ela vai adivinhando as coisas. Porque, meu Deus, como é que pode? E com a qualidade de interpretação gigante. A Flávia é realmente, né, ela nasceu na dublagem, dubla desde criancinha, e é um fenômeno. É um fenômeno. Eu já trabalhei muito, muito com ela. Cara, a gente tá falando de IA, né, mano? Nesses últimos 5 dias, a IA ficou fervorosa, tá em tudo, né? Pois é, rapaz. Ficou muito mais avançada. Esse que é o problema, né? Ela ficou avançadíssima em 5 dias. Então, como que tá a dublagem nesses últimos dias? Como que tá a situação? Porque tem muito dublador que usou IA pra configurar a cara dele, né? Como personagem do Estúdio Ghibli, né? Teve muito dublador que fez isso. E daí tô tendo essa polêmica. Então eu queria saber, mano. Como que tá agora a dublagem nesse cenário? A resposta para isso é complicada. Porque, por um lado, a IA é uma tecnologia, né, que assim como a internet, assim como a eletricidade, ela chegou para ficar. A gente vai ter que se acostumar com ela e o mundo e os mercados de trabalho vão ter que se adaptar a ela de certa forma. Mas, assim, a IA substituindo os artistas é uma coisa que não só é muito ruim para os artistas, como artista falando, mas para a arte em si. Um dos maiores problemas assim da arte é a arte virar uma mercadoria e só pensar em interesses de mercado e atender esses interesses e perder o valor simbólico, questionador, que ela sempre teve. Nas mãos da IA, ela é só mercado. Ela é só uma fonte de dinheiro para um grupo muito pequeno de pessoas. Isso é péssimo para o mundo, sabe? Isso é péssimo para a economia. E assim, eu sempre tive um medo zero da IA substituir a dublagem no Brasil. Sou uma pessoa bem, não sei se otimista ou cética nesse sentido, mas assim, eu acho que nunca vai chegar no mesmo nível. Eu acho que a recepção do público, eu acho que as empresas vão tentar de toda forma economizar o máximo possível e tentar fazer isso acontecer. Isso eu acho que vai rolar e já está rolando, né? A gente teve aí na Prime o negócio um filme que saiu dublado por IA e é horroroso. Mas que bom que fizeram isso e que bom que é horroroso, sabe? Porque aí a gente vê que, cara, não é isso, não dá para ser assim. E quanto mais barulho se fizer por cada produção que for lançada com IA, melhor é para nossa carreira, sabe? Assim. Mas eu acho que está muito longe de substituir a gente. Eu acho que nunca vai chegar numa qualidade humana. E eu acho que tanto a dublagem quanto o meio artístico vão continuar sobrevivendo firmes e fortes. É o que eu espero. Não, eu acho que a IA ela vai evoluir a um ponto de... Eu acho que é inevitável a IA evoluir a um ponto de se parecer com o ser humano. Eu acho que é inevitável. Mas eu acho que o ser humano vai se adaptar, tá ligado? Eu acredito que a humanidade vai se adaptar. E o Israel ele fez uma pergunta aqui. Eu vou adaptar essa pergunta para... Já teve algum personagem que você fez onde a sua voz se encaixou perfeitamente nela, ao ponto de você não ter que fazer nenhuma audição, nada, ao ponto de você só ser chamado para fazer o personagem? Pô, um que aconteceu isso, e foi muito a minha voz, foi o personagem que eu fiz no jogo Until Dawn. Eu fui escolhido pela minha voz, assim, não foi um teste para o personagem, foi simplesmente a minha amostragem de voz, me escolheram para ele, fiz com a minha própria voz e encaixou perfeitamente. Eu gosto muito de fazer vozes, assim. Sempre que eu pego um personagem, eu vou mudar um pouquinho o tom,
Se você vê a voz do Egon mesmo, a voz do Egon não é a minha. Tem gente que nem me reconhece. Mas a voz do Mike era a minha voz mesmo. Sem filtro nenhum, sem nada. Filtro que eu digo que a gente faz com a própria voz, não tem. Sim, Só pra sim. galera não achar que a gente usa alguma tecnologia para mudar a voz. Não. Não, mano. Você acha que a galera desqualifica muito quando o pessoal utiliza filtro para melhorar a voz? Você acha que a galera. Você acha que a galera meio que desqualifica a dublagem quando se utiliza filtro? Cara, um filtro, né? Um filtro tecnológico para mudar a voz, isso só se usa quando você tem no original, sabe? Você tem uma voz de monstro que tem um efeito de reverb e tal, vai assim no original, então vai ser assim no dublado. Sei lá, a voz do Hulk hoje em dia é a voz do inglês. Não do Hulk humano, né? Do Hulk furioso e tal. Era a voz do próprio Mark Ruffalo com um filtro grave. E aí pegaram a voz do Alexandre Moreno, botaram no filtro grave para ser a voz do Hulk. Porque era assim que fizeram no original. Então a gente vai seguindo muito pelo original até nessas coisas. Sim. E, cara, a gente tá aqui quase chegando a 1 hora, então eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Umas 2 ou 3 perguntas e daí a gente acaba. Caralho, mano, esse cachimbo aí é muito foda, mano. Quem usa cachimbo é foda, mano. Quem usa cachimbo é foda pra caralho. Pô, fudeu, mano. Muito Eu tô tendo probleminhas respiratórios agora. Agora eu tô com, assim, de 3 em 3 dias, uma cachimbadinha só. Então não fumem, crianças, faz mal. Mas aí você pulou ao mesmo tempo, então. Sim, pô, mas vale a pena pra ser foda, né? Vale a pena pra parecer foda. É foda pra caralho. Até na parede Sherlock aqui usa. de casa. Tem cachimbo. Caralho, você ama cachimbo. Tem cachimbo cantado. Você ama realmente cachimbo. E, cara, então, a última pergunta que eu tenho. A última pergunta não, as 2 últimas perguntas que eu tenho pra te fazer é: eu adoro filmes, né? Eu sou o cara dos filmes, sou cinéfilo, infelizmente. E eu queria te perguntar, mano, quais 2 filmes você me recomendaria e me fale um filme que você não me recomendaria. Então me fale 3, né? 2 que você me recomendaria e um que é um extremo lixo. Cara, filmes que eu recomendaria. Tem um filme maravilhoso chamado Magnolia. Não sei se você já viu. Tá na minha lista. Tá na minha lista pra ver. Tá na sua lista para ver. Magnolia é um dos meus filmes preferidos. E é um filme que ele meio que desapareceu. Você não acha em streaming nenhum. Eu não sei onde tem. Se alguém souber aqui, botar nos comentários, tá ótimo. Eu queria muito reassistir. Porque é um filme que depois que acabaram as locadoras, eu nunca mais vi esse filme em lugar nenhum. É um filme maravilhoso. Esse filme tem na HBO, cara. Tem na HBO, Magnolia? Tem Magnolia, tem na HBO. Se não me engano, é ou Amazon, mas eu acredito que seja HBO. Porque tá lá na lista pra ver. Tá há muito tempo. É um dos meus primeiros filmes que eu botei na lista. Tá lá, tem na HBO. Então se você achar, cara, tá lá, mano. É um filme que... Irado, que bom saber, que bom saber. Vou reassistir então. Porque um tempo atrás eu procurei, não achei. E aquilo, só se você procurar na busca, né? Porque ele não recomenda, não aparece lá e nada. Um outro filme muito, muito bom. Se você já viu, eu recomendo o outro. Mas estava falando dele hoje em dia, que eu gosto muito de filme de terror e suspense. E tem lançado, né, uns filmes bons pra caramba. Eu vi Não Falho Mal, achei irado, gostei demais. Mas o que eu ia recomendar é Louca Obsessão, que tem a mesma pegada. Também já tinha recomendado? Também tá na sua lista? Nunca me recomendaram, mas esse filme tá na minha lista. É daquele escritor, né? Que ele tem uma fã maluca. Isso. Esse, né? Ele sofre um acidente e aí uma fã resgata ele. Só que aí aos poucos ele vai vendo que a fã é obcecada e psicótica. E, nossa, é uma tensão absurda. Eu revi recentemente. Tem algum streaming desse? Você acha fácil? E, meu Deus do céu, é um filme muito antigo, acho que ou final dos anos 70 ou início dos anos 80. Sim. Mas, nossa, é um filme que não envelheceu nada, que ele é tão bom hoje quanto ele era na época. Vale muito a pena assistir. Esse filme, se não me engano, tem na Amazon. Se não me engano. Esse filme tá na Amazon. Eu posso estar enganado, eu não sei se saiu, mas eu acho que tá lá. Eu acho que é da Amazon esse filme.
Esse filme deve estar lá. E o outro filme que é um tremendo lixo, qual que você falaria que é? Qual filme você me recomenda, que você não me recomendaria, no caso? É um filme que eu não te recomendaria. Um filme recente que eu achei muito ruim. Meu Deus, tem. Tá difícil de lembrar. Cara, tem muito filme ruim, mano. Tem muito Tem filme muito ruim. filme ruim. Eu, inclusive, assim, eu sou... Eu gosto de chafurdar no chorume cultural, sabe? Eu gosto de ver o filme Sim, ruim sabendo que é ruim, pra me divertir com o quanto ele é ruim. Mas tem filme que nem isso consegue fazer. É, pô, tem muito. cara... Putz... Acho que até uma coisa boa. Eu não tô conseguindo lembrar dos filmes ruins que eu assisti, não. Eu tô apagando da memória. É foda, porque a galera se lembra dos filmes bons e não se lembra dos filmes ruins. Mesmo o tempo inteiro falando dos filmes ruins. A galera não se lembra. É incrível. Eu também não consigo, tá ligado? Eu não consigo me lembrar também de filme ruim. Cara, um filme... Vou falar um filme ruim, como você me pediu. Você deve ter visto, que é bem mainstream. É... A Freira. Eu não lembro de nada desse filme. Eu Eu, só lembro que eu achei ruim e chato. Mas eu não lembro de nada. Se você me contar a história aqui do filme, eu vou estar ouvindo pela primeira vez. Porque não ficou nada na minha cabeça. Então, assim, pra mim, esse é um dos piores filmes que tem, assim, não a Freira em si, mas o filme que não te marca em nada, que você esquece no instante que o filme acaba. cara, eu não cheguei a ver porque eu vi os dois filmes daquele casal Warren, que eu esqueci o nome agora. Aham. Atividade E, Normal, eu esqueci. como é que chama? Eu narrei os audiolivros desse casal. Ah, Sim, eu sei todos os casos deles porque eu narrei os audiolivros. que da hora. Mas eu Como é que chama? esqueci. Invocação do Mal. Invocação do É, Mal. não, eu assisti os dois. Chegou no segundo, eu falei, cara, que puta lixo, mano. Pô, Que filme horrível. e Invocação do Mal é esse terror pipoca, um dos melhores que tem desse terror pipoca. Porque os filmes que ele Sim, gerou são bem ruinzinhos. sim. Os Annabelle, O primeiro é bom. O segundo, não. O segundo eu acho muito ruim. O segundo, Invocação do Mal. o Eu acho segundo bem. Invocação do Mal você achou muito ruim, eu achei o terceiro muito ruim. Eu não vi O segundo eu gostei muito. Eu gostei. Quando eu vi na época, eu achei assustador. Assim, eu um fiquei com filme que medo eu digo. daquele homem todo. Eu não tenho medo de filme de terror. Eu sou extremamente cagão, né? Só que eu não tenho medo de filme de terror. Eu tô tentando assistir um filme que me dê medo, tá ligado? E isso é foda, porque eu sou extremamente cagão. Desde que eu vi It, o primeiro It, eu falei, cara, peraí, isso é filme de terror? Nem fudendo. E daí o que aconteceu? Que daí eu comecei a assistir todos os filmes de terror. Aham. Pra eu ver se tem medo, mas eu não sinto medo nenhum. Isso daí é foda, mano. Isso daí eu tô procurando um filme que me dê medo. Até agora, o único filme que me deu medo foi O Estranho Mundo do Zé do Caixão. Aquele filme me deu medo. Aquele filme. Os filmes do Zé do Caixão são bizarramente sinistros, né? É uma bad vibe terrível, terrível, assim. O único filme que me deu medo até agora foi aquele, mano. Porque é bizarro, é bizarro. Um filme que eu te recomendaria tem na Amazon, é Decoerência. Não sei se tu já viu. Não, Decoerência. incoerente, É é um legal. Não, é Decoerência. É que é assim. É basicamente um filme onde eu sempre recomendo esse filme porque ele é maravilhoso. É um filme onde os amigos estão reunidos, passa um cometa e a luz apaga. E daí, como tá tudo desligado, eles têm que se comunicar por cartas com as suas casas, né? Só que daí, no momento onde eles enviam uma carta, segundos depois eles recebem a mesma carta que eles enviaram. Se um amigo deles, ele sai de casa, segundos depois ele volta. Por exemplo, se alguém faz alguma coisa numa casa, segundos depois alguém numa outra casa vai fazer. E daí eles começam a perceber que na outra casa que eles estão, né, tem duas casas. Na segunda casa, quem tá lá são eles mesmos, tá ligado? É uma outra versão deles. Depois eles percebem que há milhões de casas com vários deles. Então, a história conta o seguinte. Vamos dizer que você sai da sua casa, onde está numa floresta de casas iguais. Você vai entrar na mesma casa que você saiu? Será que você que saiu, quem entrou, será que é você mesmo? Será que você conhece? Então, isso daí é hora demais, mano. É um filme
É um filme de 1 hora e meia, ele não tem dublado nem nada. É muito bom, é muito maluco. Depois eu te mando esse filme. O Mauro Castro, eu acho que ele viu, eu acho que ele gostou desse filme. Cara, é bom pra caralho, é muito bom. E um filme que eu não te recomendaria, porque tem muito filme pra recomendar, depois eu te passo um outro filme. Um filme que eu não te recomendaria é A Profecia. Não sei se tu já viu esse A filme. Profecia, o original, dos anos 70 ou a versão atual? A versão recente, que é de 2006. Aquele do molequinho. Aquele do molequinho. Eu gostei. Muito ruim. Eu gostei. Cara, pra mim a cena... eu acho que ao longo do filme, o filme vai ficando meio chatinho. Sim. Mas a cena de abertura que a mulher fala "So for you, Damien", e ela se joga e se enforca sorrindo, eu acho uma das coisas mais bizarras que eu já vi da minha vida. Então, assim, me marcou muito, muito. Mano, é incrível aquela cena. Cara, e a outra pergunta que eu vou te fazer, ela é meio filosófica, e é o seguinte: vamos dizer que todo mundo vai morrer. Eu espero que todo mundo morra, é uma frase muito, muito foda, né? Então, eu sei que todo mundo vai morrer, né? Então, vamos esquecer o que eu acabei de falar. Enfim. Pra mim, todo mundo é imortal até que se prove o contrário. Então, exatamente, é basicamente isso mesmo. Então, você vai morrer e você precisa escolher um lugar onde você vai morrer e uma pessoa para estar com você. Qual lugar você escolheria e qual pessoa você levaria junto? É meio foda, né? Qual pessoa estaria com você? Qual pessoa ia estar com você? Ela não morreria, ela só estaria lá, tá? Só para deixar um pouco claro. Gente, que pergunta boa. Sim. O lugar que eu escolheria seria uma casa de Mangaratiba, onde eu passava a minha infância. É uma casa na beira do mar. Existe até hoje, da minha família e tal, mas eu quase não vou mais lá. Mas na infância, assim, todas as férias a gente ia para lá e tal, e sei lá, um lugar muito no meu coração. Aí a pessoa com quem eu estaria seria meu filho. Eu tenho um filhinho de 10 anos agora, que é a minha vida, meu companheirão, assim. A gente se diverte muito junto, a gente aprende muito junto. E se eu tivesse que escolher uma forma de acabar a minha vida, acho que de viver meus últimos dias seria essa. Sempre que eu vejo alguém falando como é incrível ser pai, me dá muita vontade de ser pai, só que eu não quero ser. Então, parabéns, mano, parabéns, de verdade. Parabéns, pô, você parece ser um ótimo pai. Então, cara, incrível, mano. Então, cara, a gente vai acabando por aqui. Eu espero que tenha valido seu tempo, que você tenha gostado. E, cara, eu adorei você, ser muito gente boa. Obrigado, então, cara. Pô, mano, tamo junto, cara. E no futuro eu te chamo de novo pra gente fazer uma outra live. Seu podcast vai estar disponível na segunda-feira, daí eu posto no YouTube, tá te mando tudo. Tamo junto e tenha uma boa noite. Valeu, querido. Abraço.